Fala aí, Plastilover, firmeza total? Bora solucionar problemas na transformação do plástico? É isso aí. Hoje nós estamos aqui no mais um bate-papo conosco, eu vou falar com uma pessoa muito especial, que é o Everson de Souza. O Everson já foi meu aluno, atualmente ele trabalha numa empresa nacional extremamente importante quando nós falamos sobre reciclagem. Vamos bater um papo com o Everson, então? E aí, senhor Everson de Souza, para conversar com você, viu, menino? Prazer é todo Seja bem-vindo ao meu. bate-papo. Bora. Vamos lá. Ô, Everson, eu te conheci já faz uns 20 anos, né, bicho? Quanto tempo que você está no plástico já? Eu tô já há 35 anos. 35 anos de mercado do plástico. Sim, Mas você comecei. passou pela transformação ou você já foi para reciclagem? Como foi esse seu trajeto aí? Vamos Conta lá. para mim. Eu comecei com 15 anos com a empresa de injeção, né? Quando que só tinha dois tipos de PP, era o homopolímero e copolímero, mais nada, né? Só tinha o meia e o meia-meia de poliamida, mais nada. E depois eu fui para a área de transformação, empresas que fazia compostagem, né? Passei 2 anos em uma empresa, depois eu fui para outra empresa que foi 16 anos, né? Vocês podem ficar falando o nome, é a Eu acho que Macroplast. A Macroplast, passei 16 anos na Macroplast. E depois dei uma rodada, né? Dei uma rodada aí no mercado, fui parar no Sul. No Sul eu trabalhei pela Macroplast também, depois passei a empresa de Master Batch, a Crystal Master, né? Voltei para São Paulo, e aí onde eu passei pela Uniplain, fui para a parte de pigmentação na Multicel Pigmentos, né? E depois fui para a Wise que eu estou hoje. 8 anos que eu já estou na Wise hoje. caramba, Então, que projeto legal, hein? durante muito tempo foi só na área técnica e nos últimos 8 anos na área comercial, compras. Você que vai buscar conhecer os caras, fazer a avaliação Faço, de auditoria de entrada nos caras, é isso? exatamente. É eu que faço, exatamente. Tanto do pessoal da parte de cooperativas, né? Como também do pessoal de o que a gente chama do sucateiro no mercado, né? Então, eu vou fazer a avaliação de todos eles, que, assim, alguns requisitos nossos, Uhum. a empresa tem que existir, CNPJ, funcionários uniformizados, IPIs, então, prezamos muito por isso, né, Neuros? Inclusive também nas cooperativas, né? Todos os cooperados têm que estar no estatuto, né? Então, prezamos muito por essa parte aí de documentações, né? Então, eu tenho percebido, né, com conversa com alguns meninos que trabalham com reciclagem, os catadores que acabam fazendo ferro velho, né, e depois eles têm uma dificuldade grande de fazer essa parte de oficializar o trampo, né, principalmente as pessoas que trabalham com eles, né. Eu tenho um amigo que ele diz, pô, eu tenho 5 meninos que me ajudam, mas cada vez que eu penso em oficializar a mão de obra deles, dá um revés e eu não consigo, né. Esse cara aí não consegue entrar muito no mercado, né? Não, o mercado ainda é muito informal. O mercado ainda é muito informal. Por isso que a gente tem essa regra de fazer essas visitas, porque a gente está tentando fazer com que o mercado se formalize mais, né? E é muito importante para a gente, tá tudo formalizado, então a gente está tentando ajudar as empresas, né, e as cooperativas, né, a estar se Entendi. formalizando. Esse menino, né, Roberto, ele falou o seguinte, pô, toda vez que eu penso em treinar um menino para trabalhar comigo, para melhorar na separação, eu tenho que dispensar ele, porque ou ele arrumou outro trampo oficial, lá, carteira assinada, é, ou eu sofro um revés e eu tenho que me encolher, né, dar uma diminuída no movimento, eu não consigo treinar ninguém. É, no mercado você encontra bastante gente experiente, tenho certeza disso. E como que esses caras aprendem? É na raça mesmo, velho? 100% na raça, 100% na raça. Em algumas visitas que eu vou fazer em termos de cooperativa, principalmente nessa área pessoal, quando eu falo que eu sou técnico em plástico formado, eu falo, nossa, mas tem curso para isso? Eita lasqueira. Estou falando, ainda você é visto no mercado assim como um diferencial, porque você fez um curso de técnico em plástico, pô,
não sabia que tinha isso. Então, ainda o pessoal aprende muito na raça ainda, pessoal. Ainda muito na raça. E como você falou, o que acontece hoje, o que a gente sente muito no mercado, né? Os catadores ainda é considerado aquele negócio, é o fundo do poço. Então, quando você está no fundo do poço, o que você vai fazer? Você vai pegar reciclagem, tá? Então, muitas vezes a pessoa não tem base nenhuma, e para ele tudo é reciclado. Eu tive um contato recentemente com um pessoal que faz reciclagem de vidro também, né? Então, aí estava falando, né, que para algumas pessoas, caneca de porcelana é vidro, e não é. E para a reciclagem do vidro, um pedaço de porcelana no vidro causa um sério problema para ele como matéria-prima. Então, tem que ser muito bem separado. E é a mesma coisa que a gente sofre no plástico, que, vou falar assim, depois de material já moído e lavado, né, que a gente fala que tem que fazer uma moagem e lavagem, a gente sofre com o PI e o PP, a contaminação de um no outro, né? Que principalmente a gente que é focado no sopro, né, no material para fazer embalagem, né, dá muito problema, dá muito problema. Então, a gente tem algumas regras que a gente acabou se adaptando para poder ter um produto diferenciado, né? Então, tomamos algumas ações, a empresa tomou as ações, porque não dá para você esperar que esse pessoal tenha a informação para não fazer essa contaminação. Então, hoje existe muitos equipamentos também que faz essa separação, né? Mas essa separação tem que ser feita ainda enquanto o produto é uma peça. A partir do momento que ele foi moído, até tem alguns equipamentos, mas não é tão eficiente, tá? Ainda precisamos que esse pessoal tenha alguma formação, alguma instrução para que o material consiga chegar melhor para quem recicla. Cara, olha que é um trabalho nem de formiguinha, né, cara? Tem que ser um antes ainda, né? De Sim, micro-organismo. eu falo bastante Cara, na empresa que é isso, né? A gente tem que fomentar de informações o pessoal da cooperativa, os próprios sucateiros, mas tudo que envolve valores, as pessoas já deturpam o negócio, tá? rapidamente, Muito, muito. Então, tem muita gente que entra na reciclagem por falta de oportunidade, né? E outros já vê uma oportunidade muito grande na reciclagem de ganhar dinheiro, doa o que doer. Tem alguns fornecedores que hoje a gente já cortou porque não tem condições. O cara, você sente, o cara faz de propósito a contaminação. Então a para gente. fazer render. É que nem com Fazer- cadeia na latinha de alumínio. Exatamente, exatamente, é isso mesmo. Exatamente. Hoje, as empresas que reciclam o PET, a primeira coisa que ele tem antes da máquina, do material ir para moagem, lavagem, eles têm para enfardar, né? Que eu falo para enfardar, furar todas as garrafas, porque quando chega para o pessoal que vai enfardar, tem muita garrafa que está cheia, ou é de terra, ou é de água, alguma coisa de líquido sempre tem na garrafa para dar Sempre peso. vai dar peso. E a gente sofre na parte de embalagens de PE, que nego coloca bolinha de rolemã, tudo para dar peso. Sim, nós temos muito problema Misericórdia, de Senhor. quebra Nossa, de equipamento. é bem sério mesmo o negócio, Nossa, né? muito, muito, muito. Porque eu fico pensando, né? Você vai fazer moagem e lavagem, aí de repente uma dessa passa. Se não quebrar todas as facas do moinho, vai contaminar toneladas de material por muito tempo, né? Você falou Tá. aí, eu vi você comentando sobre os recicladores de PET, né? Que é a Global e a CPR, e me recordo assim de receber lotes inteirinhos e devolver tudo, porque está tudo com ferro, né? E eu ficava pensando, cara, tudo bem, ver um pouco de limalha, tal, mas tanto assim. E agora que você disse, esse evento faz muito sentido, né? Faz muito sentido. É uma pena que isso aconteça, viu? Então, assim, não só o conhecimento técnico para essas pessoas é necessário, mas também como a cultura de fazer o certo, né?
de andar pelo Sim, certo, fazer o certo, exato, tratar com exato, honestidade as pessoas, né? exatamente. Quando dizem que é um mercado prostituído, né? É nesse sentido, né? Muito. Exatamente nesse sentido. Diz uma coisa, você consegue, você tem a captação suficiente para a sua necessidade, né? É, quando aparece um projeto que precisa aumentar a captação, é, quanto tempo você consegue, sei lá, desenvolver um novo nicho, um novo mercado, uma nova área de captação, uma empresa diferente? Você, pô, eu fui visitar tal região e lá eu consegui capital suficiente para um determinado produto. Isso demora muito tempo? Demora um pouco, né? Mas hoje a reciclagem já tomou um segundo sentido, né? Que é o apelo de sustentabilidade. Então, Sim. quando você fala do apelo de sustentabilidade, melhorou que todo local hoje tem um reciclador, né? Então, é só andar um pouco. Hoje, a média que eu rodo é 7.000 km por mês. Misericórdia, assim. 7.000 km por mês para poder visitar esse pessoal e ter uma captação. Que o mercado do reciclado também tem uma regra: só é lembrado quem é visto. Se você não é visto, você não é lembrado, porque você é trocado por 2, 3, 5 centavos. E te trocam e nem te falam. E perdeu, já era, né? Se você está contando que aquela captação perdeu. Esquece, esquece. 5 centavos você perdeu o fornecedor. E aí faz sentido uma coisa que eu ouvi do seu Oscar lá na Oben, que é, ele falou assim, não, eu sempre compro muito a mais e prefiro revender o que vem em excesso para garantir que não vai faltar. E é isso, então, né? Ele É já isso. conta com essa gordura. Tem uma parte da conversa que a gente teve anterior aí, e eu acho que faz sentido a gente voltar, que é a questão de você perder o lote, né? Você disse que muitas vezes o material PE, PP vem misturado, e quando vê os outros materiais, né? Assim, lá no, vai escolher o PET. Acontece de vir um PVC no meio ainda? Porque é muito menos hoje as embalagens, mas ainda acontece isso? Sim, acontece, ainda tem muito, vem muito PVC. Hoje, principalmente os rótulos, né? Hoje o problema maior para a gente é o rótulo de PVC. Outros polímeros têm uma característica de vir menos. Por quê? Por causa de densidade, né? O PIPP é um material que a gente chama que boia. Esboia. Então, todo material que a gente trabalha, ele passa por decantação. Então, a PET afunda, a ABS afunda, policarbonato afunda. Então, essa é a nossa vantagem. A nossa desvantagem é que o P e o PP não afundam. Então, o que acontece? A gente tem um nível de contaminação grande ainda do P Entendi. no PP e vice-versa. E isso atrapalha bastante. Eu estava conversando com uma mocinha, acho que é Regiane da Exxon, e eles têm lá um material que é o Vistamax. Segundo ela, esse aditivo ele lá utiliza para... É um compatibilizador de PE e PP, sobretudo das tampas, né? Porque diz ela que tem uma empresa que faz reciclagem apenas das tampas, e mesmo nas tampas vem muito PE e muito PP, e é impossível de separar, né? Imagina, tudo pequenininho, difícil. E ela tem esse compatibilizador. Você já usou esses materiais compatibilizadores na sua empresa, na Wise? Sim, nós utilizamos. Legal. Tá? Eu acho que nós precisamos nos desenvolver nisso, viu? Vai ser um meio de os grandes conseguirem reciclar mais e aí favorecer com que os pequenos vejam o negócio, né? O catador, que a cooperativa enxergue naquilo também um negócio para ele também se desenvolver, né? É difícil a gente falar sobre É isso. isso que está faltando hoje, ser enxergado como um negócio também pelos catadores, não o fundo do poço. Hoje as grandes marcas estão trabalhando forte em cima disso para incentivar esse pessoal, tá? Para Entendi. poder dar um subsídio melhor com logística reversa, né? Eles fazem um pagamento diferenciado para algumas não, para todas as cooperativas que falar que está fornecendo e fazendo a captação de material para grandes marcas, né? Tem uma legislação, né, que
favorece as empresas que fazem a logística reversa, né? E se você Sim, isso. Ainda bem que tem isso, né? Eu acho, tenho na minha cabeça que quando os nossos governantes decidirem realmente enxergar e valorizar o reciclado, né? E aí, como a gente disse no começo, é reciclável tudo que dá dinheiro. À medida que sim. tiver um incentivo do governo, esses materiais começarem a dar dinheiro, tenho certeza que serão vistos diferente, né? Hoje, nas escolas já estão começando alguns projetos, né, de ensinar um pouco mais, porque se não começar ali do maternal, diria assim, né, a gente não vai conseguir mudar a, a, a cabeça das pessoas. Então tem que começar lá de pequenininho mesmo, né, e fazer em casa, né, que hoje, exemplo, eu vou falar até do meu condomínio. No meu condomínio, a gente faz a separação. Só que chega um caminhão só, bota tudo lá dentro e leva embora. E aí, do que adiantou a gente fazer toda a separação em casa e no final das contas levou tudo para o aterro, tá? Putz, Aí você falou de captação, né? Hoje a gente também mudou um pouco isso. Além de cooperativa, a gente está indo para os aterros. A gente faz a captação também no aterro. é mesmo? E como que funciona isso daí? Olha, que agora eu fiquei interessado. Como que funciona Hoje, essa captação no aterro? hoje a maior parte dos aterros, não são todos, claro, né? Porque é um investimento muito grande, está colocando equipamentos para fazer essa triagem, né? E nessa triagem sai a PET, o PE e o PP. É os três materiais hoje que se separam no aterro. Então, a gente tem alguns acordos aí com alguns aterros que a gente está trazendo um volume considerado. Quando você fala que coloca equipamentos, são as esteiras de triagem, aquele que eles chamam de outono, os rasga-saco e Isso, essas coisas exatamente. aí? Isso, exatamente. Cara, olha que legal. Então, precisamos dar um jeito de chegar com conhecimento nessas pessoas, né? Acho que esse tem que ser o foco aí de desenvolvimento humano para a melhoria dos materiais, né? Eu, Então, e para você ver, né? Por mais equipamento que tenha, ainda não dispensa o ser humano, não dispensa. porque mesmo tendo separação ótica nessas CTR da vida, nós temos em São Paulo 2 unidades, né, de CTR, mas tem a separação humana ainda assim mesmo, porque tem. Na última cooperativa que eu fui, eram de 40 a 80 pessoas na esteira, dependendo do volume, né? E você vê, o volume captado aqui em São Bernardo, reza a lenda, é dos melhores do país, chega lá perto dos 5%, né? E que é pouquíssimo perto do que tudo que a gente produz, né? E nós estamos ainda, né, num trabalho com eles de melhorar profissionalizar um pouco mais a questão da separação dos materiais plásticos, né? E eles falaram uma coisa que é bem legal, assim, né? Eles, quando vão vender, quanto melhor separado estiver, né? Ah, o branco, o PET, por exemplo, o cristal do azul, do verde, do laranja, né? Do óleo, né? Tem o lance do óleo aí que amarela tudo e que não adianta colocar clareador erótico que não vai resolver, né? Não. E e mesmo assim, sabe, com o oferecimento gratuito da informação, mesmo assim a gente tem dificuldade de convencer eles que eles precisam disso, né? Eles não enxergam isso. Eles, do jeito que está, tá bom, vai assim mesmo, tá tudo bem, né? Como que você enxerga de que maneira que a gente podia abordar essas pessoas para trazê-las a conhecer mais, né? Que argumento que você acha que motivaria essas pessoas nisso? Sabe uma coisa que eu vejo muito? Que essas pessoas não têm muito interesse em estar aprendendo. Como a gente falou, elas vão lá porque, teoricamente, não tem mais o que fazer. Então, ela correr atrás do conhecimento, ela não vai correr atrás. Aí tem que partir da gente não, a levar o conhecimento até eles, porque eles não correm atrás. Para eles, Tá? como você disse, né? A reciclagem é o fundo do poço, né? Para eles. E eles não querem ficar lá, mesmo aprendendo a ficar lá, eles querem sair de lá. Querem sair, exato. Tanto que é o que o seu amigo falou, quando ele está pensando, o rapaz arruma um outro emprego.
e vai embora. Então, é mais ou menos assim. São poucas as pessoas que realmente acreditam na reciclagem, né? Entra lá e acredita. Quem entra e acredita, cresce. Cresce com conhecimento, cresce com comercialização, cresce na parte financeira. Agora, quem entra porque não tem mais o que fazer, a primeira oportunidade eles... Então, funciona Sim. desse jeito. Puta, isso é uma grande pena, né? Você vê, quando eu conversei com o Reginaldo, que é lá da Cooperluz, ele disse o seguinte, né? Que seria ótimo que os meninos aprendessem sobre plástico, que aprendessem, porque eles podiam buscar outras oportunidades. Quer dizer, ele mesmo já sabe que no momento que essas pessoas desenvolverem um pouquinho mais de conhecimento técnico na área do plástico, os caras vão cascar fora, né? Vão abandonar o barco. Então, é Uhum. uma grande pena. Nós estamos falando de um mercado gigantesco, né? Como eu falei agora, a quantidade de reciclagem no país é pouquíssimo perto do volume que a gente produz. Cara, eu acho que a gente vai fazer esse trabalho, né? Eu acho que a Wise está de parabéns por lutar por esse caminho. É claro que a gente entende que tem que ter renda. Se não tiver lucratividade, o negócio não vale a pena. Mas mesmo assim é um trabalho, né, que você tem que se, como você falou, ele tem que ser visto. Você tem que ir lá, você tem que conversar com o cara, você tem que falar com o cara. Você tem que ensinar o cara para ele fazer uma tela melhor para você, né? Isso. Mas tem Eu vi. muitos. Ah, Em cooperativa, eles aceitam muito o que você vai para propor para eles, né? Nem sempre consegue na primeira. Então, você tem que ir trabalhando devagarzinho, né? E são vários os cooperados, né? São muita gente envolvida. Então, um faz, o outro não faz. Então, até isso entrar numa rotina para eles, às vezes leva um tempo. Mas esse pessoal que é um pouco mais sério, na verdade é um pessoal sério, né? O pessoal de cooperativa é um pessoal sério. Quando você parte para o mercado mesmo, aí a coisa começa a ficar muito complicada, porque aí o negócio é geração financeira. cara, eu estou dando uma olhada aqui na minha colinha e eu acho que a gente está indo num caminho bem interessante, que é falar sobre a possibilidade de ganho dessas pessoas, né? Eu ia te perguntar sobre a questão de o que fazer para aumentar esse mercado, né? Se tem, assim, alguma ideia na sua cabeça, pô, Marcelo, se fizéssemos tal coisa, eu, você, o governo, as escolas, fizesse tal coisa, isso melhoraria. Você tem alguma ideia sobre como melhorar a quantidade de material e talvez até a qualidade do material reciclável disponível? Nós estamos trabalhando isso, que é a parte fiscal do negócio, né? Então, quando você fala de tornar o mercado mais formal, aí você consegue agregar um pouco mais de valor, tá? Só que a gente tem que ter um incentivo também do governo, né? Da geração de impostos, porque hoje a gente paga a carga tributária que uma empresa que faz a reciclagem hoje paga é absurda. Então, nós tínhamos que ter um apoio da parte do governamental, onde tirasse alguns impostos. Se conseguisse reduzir a carga tributária da empresa, qualquer pessoa poderia vender para a indústria, porque aí eu não tenho uma carga tributária em cima da pessoa que não tem a carga tributária, que passa para a gente, e na hora de eu vender para a indústria, aí eu tenho que pagar todos os impostos. E aí fica Então, pesado. E aí fica pesado para a gente e a nossa margem diminui e eu não consigo comprar de uma pessoa que é informal. Digamos assim, existem alguns projetos que você vai lá no mercado e troca seu reciclado, tem alguns projetos que tem os containers, né? Eles fazem o quê? Você leva seu reciclado e eles te dão um voucher, certo? E depois eles vendem esse material para a gente. Imagina se você, uma pessoa física, pudesse ir na empresa e fazer você diretamente isso. o catador informal não consegue fornecer lá para eles, né? Não, né? Hum, sim, poderia fornecer para eles, sim. Só que tem algumas regras de fornecimento. Se você for lá, você não consegue simplesmente
fornecer um reciclado lá que tiver todo sujo. Então, eles pegam normalmente o lixo que a dona de casa vai levar lá, mas, ou, vou dar um exemplo, o pote de margarina. Pote de margarina, normalmente a dona de casa faz o quê? Pega um papel toalha e limpa ele todo para poder levar lá. O catador, ele vai pegar lá no lixo, em qualquer lugar, e vai levar lá para eles. Aí eles não aceitam. Mas não aceita por quê? Porque na hora que for chegar para mim o material, o que vai acontecer? Eu vou ter problema na lavagem, porque tem um teor de sujeira muito grande. Eu vou ter que usar alguns produtos químicos, que na hora que a gente está lavando um material que chega um pouco mais limpo, eu não uso, né? Um desengraxante, alguma coisa assim, né? Então, tem toda uma coisa por trás, que é a parte cultural das pessoas, né? Vou dar um exemplo. A PET leite, hoje ela é extremamente complicada para utilização, né? Mas mesmo A assim, garrafa preta e branca? é a PET branca, é isso. Você, depois que terminou de usar, você passa uma água antes de colocar na Eu reciclagem? passo. Você passa, mas porque você culturalmente já é diferenciado. Então, mas a maior parte das pessoas simplesmente põe a tampa de novo, fecha e joga no lixo. Mas olha, não foi uma mudança simples para mim, viu? Olha, você vê, sou especialista em plástico e eu demorei algum tempo para entender qual o benefício de se lavar, né, e dispensar ele já pré-lavado, pelo menos, ao invés de passar sujo, né? E a discussão que nós tínhamos na época era a quantidade de água que se gasta para fazer essa pré-lavagem, né? Falei, pô, será que vale a pena o tanto de água que gasta, tal? E aí a argumentação foi o seguinte, olha, o cara que vai usar ele vai ser avaliado pela CETESB pela qualidade da água que ele dispensa. E ele não vai reciclar se ele pegar essa garrafa, porque ele não vai conseguir dar a qualidade na água. Né? Exatamente. E a gente que trabalha aqui a indústria, né? A gente sofre uma fiscalização pesada da CETESB. E aí quando você se torna uma empresa com renome, aí a fiscalização é maior ainda. Aí triplica Então o você peso, né? sofre com isso. Você acaba virando vidraça, né? Então todo mundo quer jogar pedra, né? Então todo mundo quer procurar ver se você realmente está trabalhando tudo certinho. Então, e tudo isso tem um custo. Tudo isso tem um custo. Querendo ou não, o custo é muito alto. E você falou de alguns projetos, né? Tem algum projeto que você se embrenhou aí, falou, pô, esse aqui vai arrebentar, e em algum momento ele tombou para o lado e falou, puta, não deu certo assim? Ou algum outro projeto ao contrário, né? Falou, pô, esse não vai dar certo, de repente virou. Tem algum caso aí que você queira contar que é sobre isso? Vamos falar assim, o projeto que eu acho que a gente está tentando, são a parte das peças, né? As peças que a gente trabalha, né? Hoje nós fazemos os dormente, né? Ferroviário, e por mais que a gente brigue, tá no mercado, a empresa nasceu para isso, né? Ainda existe a concorrência desleal da própria madeira. E o pessoal que faz porque o nosso mercado é de reposição, né? É um negócio muito ainda, eu diria que artesanal, né? Por mais parte industrial que a gente tenha, eu acho que a Wise hoje é uma das empresas que tem o maior potencial, né? E o Parque Fabril para a fabricação de peças, a gente sofre muito com isso ainda, por ser licitações, certo? E por ser ainda caro, né? E a gente não tem um lobby para fazer essa parte vamos usar um negócio mais sustentável. Não, ainda hoje a reposição da madeira ainda é mais barato. Só que hoje são madeiras de reflorestamento, né? Dão garantia de 3 anos, não dura um, mas eles vê Uhum. o que sai do bolso na hora, não vê a longo prazo. Hoje, um dormente polimérico ele tem uma durabilidade aí de 30 anos, no mínimo, né? Então, ou mais, a gente já Ou sabe mais disso. até, né? Muito mais, a verdade é muito mais, né? Então, tem algumas regras que eles colocam aí para dificultar só.
só dificultar. Tudo bem que também o concreto veio aí e é muito mais rápido, né? Para a fabricação, né? E não sei a parte de custo como é que fica. Mas eu acho que é um puta de um projeto, as peças, o dormente polimérico, né? E a gente não consegue engrenar com o negócio, né? Ele é muito sazonal, ele oscila demais. Então, a gente partiu para fazer a granulação justamente por isso, né? Precisa de um apoio político, né? Não tem jeito. Você acaba tendo que fazer algumas aproximações com os políticos, com os nossos legisladores, né? Nesse viés, porque quando a gente fala você falou, busca captar materiais em outros centros, né? O Paraná, Curitiba, Sim. né? Mato Sim. Grosso, Goiás, tal. Mesmo lá, precisa ter esse intermédio, né? O captador lá tem que ter uma aproximação para conseguir esse incentivo. Eles conseguem incentivo? Não. Não também. Não também. Caramba, cara. Não também. Então, nós temos um caminho assim bastante longo ainda para evoluir no que diz respeito à reciclagem, né? Então, ele passa muito pelo conhecimento das pessoas, e isso vai melhorar muito, né? Mas também passa por outros incentivos diferentes disso, né? Sim, sim. Hoje, e eu falo para você que o mercado da reciclagem ainda está muito centralizado em São Paulo, tá? Hoje se recicla muito, se recicla no Brasil. No Brasil inteiro tem reciclagem, mas a transformação do produto praticamente está em São Paulo. São Paulo. São Paulo. Hoje eu tenho não é que é dificuldade, mas a região sul, ela recicla um pouco mais e fica na própria região, tá? Eu tenho dificuldade de trazer material da região sul. Tanto montamos uma unidade no Paraná, né, para aumentar essa captação nossa. Já na região Nordeste é diferente. Você não precisa nem estar lá. Basta você conhecer alguma coisa lá que eles já te mandam o material. E sempre te manda um volume bem expressivo, tá? Que legal. Eles fazem a reciclagem lá, moe, lava lá, mas não tem quem transforme lá. Então, esse material vem para São Paulo. Hoje Então, a a gente traz transformação bastante está aqui, né? isso. Trazemos coisas de Manaus. Hoje trazemos material praticamente o país inteiro. E Mas que logo, legal. logo estaremos indo para fora também. É o caminho, né? A gente Sim, percebe que... mas quando você fala para fora, você está falando do nosso derredor aqui, Mercosul. Mercosul. né? É Mercosul. Mas a Tem alguns região mercados Mercosul bastante mesmo. interessantes por aqui, né, bicho? Acho que vale a Sim, pena essa expansão aí. Aí vamos entrar num outro viés, né? Então, a gente sabe então, que o grosso da reciclagem é o PE, PP, PET, né? O principal tal. positivo. E toda vez que nós, do plástico, falamos em reciclagem, a gente pensa, pô, por que não recicla o ABS, o PS e tal? Uma das coisas que eu, conversando com as pessoas, percebi é o seguinte: os volumes são baixos, né? E a capacidade técnica das pessoas também não atendem, né? Vocês têm captação pós-indústria ou só pós-consumo? Não, nosso foco é pós-consumo. O foco é Nosso pós-consumo. foco é pós-consumo. Esse é o nosso foco. Que é o apelo de sustentabilidade, né? Então, o Uhum. apelo de sustentabilidade é o pós-consumo. Pós-indústria, nós trabalhamos bastante no passado, né? Mas hoje tem algumas empresas que é mais focada aí no pós-indústria, mas não é o nosso, não. Nosso negócio mais é o pós-consumo mesmo, porque nós estamos Entendi. montando estruturas e tudo mais para fazer a tratativa desse material, né? E agora, fala aí, qual que é o seu próximo grande projeto? Fala, pô, Marcelão, agora meu foco é fazer tal coisa. Qual que é o seu próximo grande projeto? Dobrar Onde que está novamente a hoje? fábrica. A Wise pensa em se aproximar mais da universidade para conseguir ganhar mais esses mercados? Como que tem uma estratégia para dobrar aí? Como que vocês vão fazer isso? Se aproximando do conhecimento técnico ou se aproximando mesmo do mercado? Hoje o nosso foco é mais a aproximação do mercado mesmo, né? Trazer mais fornecedores em número maior, fornecedores
e pulverizar isso mais, né? Pulverizar em abrir mais fornecedores. Como você falou, hoje a gente recicla menos que 5% do que a gente gera, né? Então, dá para trabalhar muito ainda nesse mercado. Cara, eu torço pela Wise, viu? Verdade. Acho que é uma empresa que faz um serviço espetacular. Só tenho, assim, a parabenizar vocês, tanto pelo empenho técnico, quanto pela disposição comercial de ir lá, né? Criar um mercado, fazer com que o mercado se desenvolva, oferecer uma oportunidade de crescimento para essa pessoa, né? O cara que, de repente, começa a fornecer para a Wise, ele também percebe que ele pode crescer, que ele pode evoluir, né? Que ele já tem uma Exato. segurança um pouco melhor. Isso é um Sim, trabalho com fantástico. certeza. Hoje nós trabalhamos com agendamento das cargas, né? Praticamente trabalhamos semanalmente. Chega quinta, sexta-feira, a gente já está ligando para os fornecedores e falando, ó, você vai ter carga para me entregar? E já programa a semana toda. Então, a gente já está nesse nível e, se Deus quiser, vamos estar daqui a pouquinho nível mensal, já programando praticamente o mês todo de recebimento. Sensacional. E isso dá uma segurança, né? Quando você já tem uma programação um pouco mais longínqua, né? Você consegue se planejar, consegue colocar os projetos para rodar, né? Consegue Sim, investir um pouco melhor na estrutura. Você falou, ó, a gente já está pensando no terceiro galpão. Quando chegar no mensal, com certeza já estão lá no quarto galpão, galpão já mais também separado de outros pontos, né? Isso vai ser fantástico. e um dos diferencial da Wise é que é tudo recurso próprio, tá? O prédio é nosso e todo investimento é recurso próprio. Empresa Fantástico. nacional. Eu não sabia, né? A Wise tem quanto tempo de vida, o Everson? Se não me falha a memória, 12 anos. 12 anos. Sim, é empresa nova. Cara, que legal isso aí, viu? Eu não sabia disso, né? Eu sempre ouvi falar da Wise e imaginei que ela tivesse nascido a partir de uma aquisição, uma pessoa de fora e viesse a adquirir uma empresa nacional. E não foi isso, não, né? Foi Não, como eu falei, a Wise ela nasceu com um projeto de peças, né? E aí, como a gente teve uma captação muito grande de matéria-prima, surgiu a oportunidade de fazer a granulação. E hoje o nosso foco de mercado é a granulação. Temos a unidade, fazemos ainda as peças sob encomenda, sob licitação, tentamos participar de toda a licitação que tem para a parte de peças, né? Mas nem sempre a gente consegue ganhar as licitações, mas participamos de todas, todas. Hoje a gente tem 5 malhas no Brasil, né? 5 bitolas diferentes, né? E isso atrapalha bastante também. Mas a gente tem um produto que atende praticamente as 5 bitolas. cara, olha, parabéns pelo trabalho, assim, realmente é uma coisa que precisa ser difundida, precisa ser propagada, precisa ser falada, mostrada, né? Para ver se a gente consegue ampliar isso daí. Eu acho que você está de parabéns, a Wise está de parabéns, né? É, a gente ainda tem muito que ganhar. Beleza total. Mas a gente tem um E pessoal técnico lá na fábrica que é show de bola. Nosso pessoal é. a experiência desse pessoal é fantástica, né? Pouca Sim, coisa substitui a experiência prática, pouca coisa, né? com certeza. Eu sempre, meu viés é educação, né? Meu viés é ensinar e esperar que as pessoas queiram aprender. E sei que a escola é um encurtador de caminhos, né? É um encurtador de Sim. caminho. Ele não traz o mesmo peso da experiência, né? Não traz o mesmo peso de quantidade de conhecimento que a experiência prática traz, mas ele dá uma boa encurtada no caminho. Você consegue chegar lá nessa quantidade de conhecimento com mais rapidez. E é difícil, eu tenho sentido isso, uma dificuldade em convencer as pessoas de que eles precisam aprender, né? Ainda não cheguei nisso, falei, como que eu vou convencer esse cara que isso vai ser bom para ele, né? Que vai fazer ele melhorar a vida dele e tal. Mas aí, diz Você me uma coisa, convenceu. ah, Você me oi? convenceu. Fui seu aluno. Graças a Deus, um bom aluno a propósito. Muito obrigado. Como você chegou lá no Senai, cara? Você já estava com plástico, já trabalhava com Já, isso, já, já e de repente você falou trabalhava. assim, o que deu isso? Eu preciso aprender isso aí. Como foi esse... Então,
É que chega um momento ou você evolui ou você fica para trás, né? Aí foi aonde falei, não, tem que aprender alguma coisa a mais, porque só a prática, beleza, a prática ajuda muito, mas você tem que saber um pouco mais, né? Então foi aonde eu procurei o Senai e fiz o curso técnico. Então é E isso, me né? ajudou muito hoje. É O o conhecimento grande alavanca, diferencial para mim hoje foi isso. o conhecimento faz a gente alavancar a carreira, né? E aí acho que é o grande lance, né? Você tem algum conselho para dar para quem pensa em começar com reciclagem? Assim, nos vários níveis, né? Que conselho que você daria para uma pessoa? Pô, eu quero me embrenhar nessa loucura aí. Olha, é até difícil falar um conselho, né? Mas se pegar para fazer, faça com amor, faça com carinho, que o retorno vem você fazendo correto, né? Procura ter informação para fazer correto, que o retorno sempre vem. Trabalha, é trabalhar, Trabalho, né? é trabalho. Nós conversamos com uma mocinha que trabalha com reciclagem, ela tem um canal no YouTube, é bem interessante, ela é bem legal. E a primeira coisa que ela fala é o seguinte, ó, que nem você falou, é fundo do poço. Você está sem dinheiro, se você sair para catar, em 2 horas de tempo você levanta R$ 50. Né? Ela falou, você ganha 18 aqui, 20 ali, 2 horas, 2 horas e meia, você ganha R$ 50, já liberou o dia. E, e ela fala da questão de que quando você conhece, também evolui. Mas eu percebo que mesmo ela, assim como esse menino aí do vira-lata, né? Isso. Em algum momento, a falta de conhecimento acaba desprezando alguns materiais que podiam ser valiosos até, né? Porque já está lá na mão, já está no jeito de separar, e por falta do conhecimento, falam, isso aqui eu não conheço, não serve, não presta, né? E já dispensa de cara, né? Então, mas é porque tudo também é a dificuldade que você vai ter para fazer a reciclagem, né? Eu vou dar um exemplo hoje, o BLPP de Salgadinho, Meu pepito sabe? porque a sujeira que tem interna, às vezes te dificulta a comercialização do fardo do BLPP, né? Sujo, né? Devido à pandemia aí, tudo acabou tendo um valor, mas hoje já voltou a não ter valor nenhum, né? Entendi. E outra coisa é o material laminado, né? O BLPP laminado com poliéster, né? Também é outro que, sim, não tem, teoricamente, não tem valor nenhum. Por quê? Primeiro, ele vem muito sujo, e segundo, ele tem a laminação. Mas tudo tem uma aplicação. Tudo tem uma aplicação. Você não vai fazer um material top, mas ele vai sair alguma coisa ali que dá para você utilizar. Você usar um agente compatibilizante para ajudar. Então, tudo tem utilização. Basta saber qual é o custo que você vai ter para fazer a reciclagem desse material. Hoje a gente não faz, não corre muito atrás, porque primeiro a gente não tem equipamento, mas seria um próximo passo também tentar trabalhar essa parte de material que é jogado fora, que é jogado no lixo mesmo, né? Porque hoje, se você falar de um material desse de 10 centavos, você fala de um custo de 1,50 para moer, lavar e secar esse material. Então, putz, Bastante, hein? o material fica caro pra caramba. Então, muitos falam assim, de graça eu já não quero, porque tem o custo de frete e tudo mais. Então, para comercializar esse tipo de material, fica um pouco complicado por causa disso, porque o trabalho que ele dá e o custo que você vai ter para fazer a reciclagem dele. Não é que ele não presta, que ele não vale nada, mas vai dar mais trabalho, né? Ele ainda não é viável, né? Pela quantidade de trabalho e pela Não, quantidade de ainda não é retorno que ele vai viável. trazer. Ele não é viável, Isso, né? isso. Tecnicamente, você sabe, dá para fazer alguma coisa com ele? Dá para fazer? Claro que dá. Porém, a viabilidade financeira hoje dele é muito ruim. Eu falo aqui no canal, né, que todo material plástico é reciclável. Todo material plástico é reciclável. Os termoplásticos, muito mais do que os termofixos, mas os termofixos também têm a sua viabilidade de reciclagem. Mas aí, daí é você ter volume suficiente e um valor agregado que vale a pena você destinar o seu esforço nisso, isso é uma outra longa
jornada, né, que a gente ainda tem que percorrer. Isso é uma segunda etapa aí, segunda não, acho que é até uma terceira etapa da reciclagem, e esperamos que não demore muito, mas ainda hoje vai ter que pagar para reciclar esse material, pagar muito caro. Então, para ele voltar para o mercado, hoje está mais fácil o pessoal fazer o quê? Joga para o aterro, Água é para mais aterro. fácil. Mas essa parte da automobilística, eles têm que primeiro aceitar mais o reciclado, introduzir mais o reciclado no material deles, né? Isso falando assim, na nossa parte industrial, né? Eu percebo que tem muita empresa dessa área da Wise que, né, batalha mesmo para valer, né? Ali, é, a Plastimil, né? Eu nem sei se a Raposa ainda está no movimento Forte, forte, né? forte, forte. Então tem algumas grandes empresas assim que lutam, né, por desbravar os mercados, por tentar colocar o material lá nas automobilísticas, nas empresas de embalagem. Por exemplo, quando eu trabalhava lá na Bombril, nós usávamos PET virgem, do virgem foi para o reciclado, e da última vez que a gente bate papo com eles lá, eles estavam nisso aí que você falou, né, que a CPR é a global, né, com os dois variando para lá e para cá, e tinha uma outra empresa também, não vou lembrar o nome. Bom, enfim, então você percebe, né? Foi um mercado ganho, que a reciclagem ganhou a Bombril, né? Na reutilização do PET, né? E algumas outras empresas grandes também de carbonatados também já estão por esse viés de pegar o PET de primeira linha, né? Reciclar de primeira linha para utilização. Então, a própria Coca-Cola, né? Hoje Isso. eles também estão com um volume absurdo de reciclagem, né? Que eles têm a unidade deles de captação, né? Para eles mostrar que eles estão fazendo toda a parte de logística reversa. Isso é um Até, projeto grande, viu? sim, é um projeto gigante, gigante. Eu acho muito legal o projeto que vocês estão fazendo, tá? Gostaria muito de fazer mais parte, de poder ajudá-los mais em relação às informações que a gente tem aí de mercado, tá? Que vocês precisar. Eu gostaria de eu fazer um projeto desse, mas eu não tenho um pingo de tempo para isso. Então, o que vocês puderem, que vocês tiverem de dificuldade, vocês podem procurar, que eu estou aí para ajudar. Porque eu acho que é um negócio muito legal o que vocês estão fazendo, tá? Que falta nesse mercado, né? Falta pessoas para fazer esse trabalho, para informação chegar para o pessoal que não conhece nada. Fala assim, isso é reciclado, aquilo é reciclado, mas ele não sabe exatamente o que é o reciclado mesmo, né? Então, esse trabalho que vocês estão fazendo aí, eu acho que tende a atingir um público maior e, assim, ensinar um pouco mais as pessoas. Então, acho, assim, muito legal. Na minha ideia, o cara que faz a captação, né, o catador lá, o carroceiro, ele é fundamental, ele é fundamental no aspecto ambiental, no aspecto de reciclagem, claro, sim, mas eu tenho certeza que no aspecto econômico e financeiro ele pode ganhar muito dinheiro com isso, né? E à medida que ele consegue se especializar e ganhar novos mercados, cara, a evolução é impressionante. Nós temos informações de famílias que entraram para catar, né, para fazer a coleta, e que hoje usam isso como principal fonte, como é a fonte. Então, todos da família trabalham com isso. Todos eles fazem captação, separação e venda de recicláveis, né? Viram nisso não só a beleza, né, o romantismo da questão ambiental, mas perceberam também que economicamente traz muito valor, traz muito dinheiro para eles, né? A qualidade de vida deles melhorou por conta disso, né? Isso Eu acho que é mesmo, isso que tem que isso ser mesmo. expandido. Na verdade, ele está entrando num negócio que, se ele trabalhar, levar a sério mesmo, pode crescer, ele pode ter uma renda, ele pode sustentar uma família daquilo, tá? A gente fala assim que lá o carroceiro que sai aí pegando na rua papelão e tudo mais. É, eu vou dar um exemplo. Na pandemia, que o governo soltou lá
ajuda emergencial, o material sumiu. O material sumiu do mercado. Então, essas pessoas são muito importantes mesmo. Só que ela não tem ideia do valor que ela tem. Então, isso tem que ser mostrado para eles também, tá? É o que eu falei. Eu não sei como fazer isso também, que primeiro que, como eu estou na indústria, sou um CLT, trabalho fazendo essa captação, eu vejo a coisa, mas eu não consigo chegar nas pessoas e falar, meu, você tem noção do seu valor? De quanto você contribui para a própria indústria? Então, o trabalho que vocês estão fazendo é justamente isso. Acho que é um trabalho bem legal que vai conseguir atingir muita gente aí. Então... Firmeza total. Olha, obrigado pelo seu tempo, viu, man? Acho que a gente vou deixar você partir. que isso. Obrigado pelo tempo, obrigado pelas informações, obrigado pela disponibilidade. Nada. Ela aprendi coisa para caramba aqui nesse bate-papo. Vou usar, né? Vou usar esse conhecimento que eu adquiri, vou encher seu saco. E conta comigo, tá bom?